Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Conversa ao pé do rádio. Hoje, conversa ao pé do rádio é sempre aquele papo reflexivo, né? A gente está mais ligado para isso aí. Tô devendo uns vídeos de armamentos. Pretendo colocar em dia, é porque ando assoberbado mesmo. Gostaram? A palavra assoberbado é linda, né? Maravilhosa. Nossa senhora, tem umas palavras feias. Assoberbado é uma. Mas realmente ando entupido de coisa para fazer. E sabe como é que é, né? O canal não é profissional. Então a gente faz com gosto, com vontade, mas de acordo com a possibilidade. Então, hoje a gente veio bater aquele papo, né? Aquela conversinha bem reflexiva. E vamos voltar efetivamente na última live que eu fiz falando sobre o acidente que vitimou a menina lá, Marília Mendonça, né? Marília Mendonça, isso? Desculpa, gente, eu estou falando porque eu não tenho intimidade, não conheço isso aí. Isso daí não é mérito ou demérito. É simplesmente um gênero musical que eu não gostava. Não gosto daquilo ali, não gosto que permeie aquilo ali, não gosto do ambiente, não gosto de nada disso. É uma questão minha. As pessoas podem gostar, podem adorar. Eu não suporto o funk e não suporto o sertanejo universitário. Acho um ambiente pútrido, fútil, uma mistura de ancapes com oportunistas, com aproveitadores do sistema brasileiro, ou seja, são extremamente neoliberais para os outros, mas são totalmente socialistas para si. Essas cidades do interior vivem do Banco do Brasil, vivem da Caixa Econômica, vivem do BNDES, vivem de financiamentos especiais. Nada contra o agronegócio, eu sempre defendi com parcimônia o agronegócio. É um negócio como outro qualquer, dá emprego, dá recursos, dá divisas, sem problema algum. Agora, efetivamente, cria uma matilha cultural que faz o contraponto à matilha cultural criada nas universidades brasileiras pela New Left. Ou seja, são dois lixos culturais, de um lado e de outro. De um lado pode haver, coitada, a Marília Mendonça, de triste memória agora nesse momento. Do outro tem as Maria Gadu da vida, outra coisa insuportável, não consigo escutar 10 segundos, só olhar a figura já... né? Então é o seguinte, nada tem disso. Agora, o que salta aos olhos nesse momento não é o acidente em si. Nós não somos o CENIPA. Também existe uma lacração em torno. Nós não somos o CENIPA, não podemos ter opinião. Claro que podemos ter opinião. Claro que sim. A opinião tem que ser estruturada, tem que ser baseada em conhecimento, tem que ser baseada em estudos, em bom senso. E você, claro, fazer um ensaio, é normal. Fulano, seu vizinho, morreu de acidente de automóvel. Como foi? O que aconteceu? Como pode ter sido? Poxa, ele dirigia tão bem, ele era um cara tranquilo. Não, ele era um cara afoito, ele procurava a morte mesmo. Então é comum esse tipo de comentário, é comum esse papo acontecer. E não é diferente num acidente dessas proporções. Critiquei sim, critiquei também o estilo caça-níquel desse pessoal que se assoberba de trabalho fazendo 25, 30, 35, 40 shows num mês, às vezes 2 shows num dia, sem necessidade, talvez até para satisfazer uma máquina. Talvez não seja nem vontade do artista, mas ele é fraco dentro do sistema, ele não consegue se impor como alguns, como eu uso sempre o meu alter ego nessa situação aí, é o Zeca Pagodinho, que canta o suficiente para viver muito bem, porque o Zeca Pagodinho ele tem uma grande vantagem. O ponto de referência do Zeca Pagodinho é o Zeca Pagodinho. É o Zeca Pagodinho do botequim da esquina, duro, sem dinheiro para tomar a brama dele, pendurando a brama, contando com a boa vontade dos outros,
acordando cedo segunda-feira para trabalhar. Compositor, poeta não gosta de trabalho, não é crítica nenhuma. O trabalho dele, ele considera aquilo. Então o Zeca Pagodinho tem uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida prazerosa, porque o ponto de referência do Zeca Pagodinho é o Zeca Pagodinho. Não é o mercado, não é o que ele pode conseguir, quantos milhões, o jet set, não. Ele conseguiu sucesso. Ele conseguiu sucesso e descobriu, malandramente, que com esse sucesso ele estava rico. Ele poderia viver a vida, ter tudo aquilo que ele nunca teve, aproveitar tudo isso, levar a vida dele tranquila. Ele nunca mais vai precisar pedir uma cerveja fiada. Ele nunca mais vai precisar contar moedinhas para comprar 1 quilo de pelanca para botar na brasa. Ele vai poder comprar picanha da melhor, até aquela do boi viado que toma cerveja, escuta música clássica para depois morrer. Grandes merda, né? Lá o Gyu, lá o boi japonês. Então é o seguinte, o ponto de referência do Zeca Pagodinho é o Zeca Pagodinho. É essa reflexão que eu faço para todo mundo. Se você usar como ponto de referência você mesmo, quando você alcançar um certo sucesso, uma certa qualidade de vida, um ponto que você nunca alcançou, você pode parar por ali. Não é vergonha, não é nada, não. Não, absolutamente. Você vai passar a viver. Você vê milionários, você vê pessoas realizadas aí, morrendo na flor da idade, deixando tudo para trás. Isso aqui não é um carnal, não é ninguém lacrando, não. Isso aqui é uma pessoa comum que estabelece metas dentro da sua vida, de chegar e falar assim, olha, se eu tivesse isso aqui, eu não faria mais nada para ninguém. E não faria mesmo, não. Oh, você vai deixar de produzir? Não, eu deixo a produção para os outros. Eu já fiz a minha parte. Então é por isso que a volúpia, a vontade, a gana de fazer 20 shows, 30 shows no mês, nunca passou na cabeça do Zeca Pagodinho. Se a Marília Mendonça, não estou aqui criticando nada, eu estou fazendo apenas uma reflexão, tá? Se a Marília Mendonça talvez usasse o critério Zeca Pagodinho, ela não teria caído nessa arapuca, nessa armadilha. Armadilha, qual armadilha, Rubem? A armadilha de ter que voar dentro de um sistema aéreo que tem 50, 60 vezes ou mais, talvez 100 vezes mais acidentes do que a aviação comercial pura. Poderia se ater apenas às grandes cidades, aos grandes centros. É como eu falei, nada contra as pequenas cidades, absolutamente. Mas quando você mora numa pequena cidade, você sabe que algumas coisas são difíceis. Tem vantagens e desvantagens. Uma das desvantagens seria, não vou ver um show de Chico Buarque, não vou ver um show de Zeca Pagodinho, não vou ver um show de Bruno e Marrone, vou ter que me deslocar a uma cidade maior. Mas não, num conluio muito grande entre agronegócio, prefeituras, verbas públicas, formas estranhas de contrato, esses cantores vivem como praticamente escravos de um sistema. Ganham rios de dinheiro e nunca têm tempo de aproveitá-lo. Nunca. Absolutamente nunca. Alguns cantores, como Chitãozinho e Chororó, já descobriram isso, fazem apenas temporadas. Não vivem mais mambembes por aí, por um lado ao outro, correndo de um lado para o outro. E as pessoas são colocadas nessa situação. O aeroporto daquela região ali é um aeroporto extremamente complicado, entre montanhas, horrível. A menina, eu soube que tinha até medo de avião. Por que se sujeitar a isso? O povo de Caratinga manda um beijo, um abraço para vocês. E quando vocês quiserem, vocês vão a Juiz de Fora, a Uberlândia, a Uberaba ou então a Belo Horizonte, e meu show tá lá. Conto com a presença de vocês, tá? Quem vir de Caratinga vai ter 50% de desconto no ingresso. Não tem problema. Se você for do interior, se você for a mais de 200 quilômetros da capital, eu vou dar 50% de desconto no ingresso, tá bom? Vem cá me assistir. Mas não, a maioria desses shows são gratuitos, são muitos em praça pública, ou então tem preço que não cobre nenhum custos. E assim, estamos nessa nau aí. Isso daí é a realidade, a realidade. Mas o meu papo aqui até é outro. O meu papo aqui é outro.
O meu papo aqui é o oportunismo barato, a lacração ordinária e tudo que se faz em torno da morte da menina. Um ou outro colocaram aí algumas publicações do piloto. O piloto cai provavelmente naquele gradiente que eu falei, provavelmente, não estou falando. Era um piloto experiente, um piloto de linha comercial, que trabalhou na Latam até o ano passado e provavelmente foi demitido, muito provavelmente, e se abrigou na aviação regional. Experiência de voo ele tinha muito, criterioso provavelmente demais, porque um voo regular de uma empresa de aviação nos grandes centros, aviação internacional ou nacional mesmo, tá, obedece critérios muito rígidos. Então esse pessoal guarda esse vício. Tá. O que ocorre é que, como eu falei, denunciei, o pessoal dessa área é realmente extorquido, né? Imprensado, esmagado, trabalham sob condições severas, muitas vezes desumanas. Por quê? Pelo que me consta, esse piloto já estava cobrindo férias de outro. Como está a planilha de voo dele? Quantas horas ele voou nos últimos dias, nas últimas semanas? Não era mais uma criança, era um senhor quase da minha idade, tinha, se não me engano, 55 anos de idade. Deixou viúva, deixou 3 filhos, e a grande mídia trata essas pessoas como subfigurantes de um acidente. Morreram igualzinho a Marília Mendonça, igual ao seu tio, igual ao seu agente lá e ao copiloto, também, que, se não me engano, deixa 2 crianças menores. Ninguém se preocupa com isso, ninguém fala nisso. A única coisa não é a Marília Mendonça em si, não é nenhum amor pela Marília Mendonça, absolutamente. É a carona que a Marília Mendonça dá. Se não fosse a Marília Mendonça dentro desse acidente, você viria no rodapé de um jornal, avião, táxi aéreo se acidenta em Minas, 5 mortos. 2 fotos, a relação do nome dos passageiros mortos e acabou por aí. Mas não é nenhuma homenagem a Marília Mendonça, absolutamente. Não é o descrédito que é dado aos outros mortos, é o normal, é o comum de todo esse momento. Um avião cai anonimamente numa aproximação numa cidade do interior de Minas. Pode ser que ele tenha batido no cabo de alta tensão, pode ser que ele tenha sofrido uma pane. O CENIPA vai fazer uma investigação séria e vai dar razão, e eu posso sim, durante esse período, cometer as minhas elucubrações e tentar ajustar o quebra-cabeça. É do ser humano. A investigação do CENIPA parte desse princípio, claro, com acesso a todos os dados, com data record, com comunicação, se tiver, com recuperação de comunicação, se houver. Acho que a aeronave não tinha caixa preta, mas tinha o data record, né? Que é o gravador de dados, e que grava pelo menos, acho que a última meia hora de voo, que é o suficiente para você saber se houve pane ou não. Agora, a princípio, de cara, já temos a condição de que provavelmente falta de experiência o piloto tinha, não. Tá? O piloto era bem experiente, o copiloto não soube nada sobre ele, mas o grande problema dessas empresas é isso aí: pagar pouco, exigir muito para ganhar o máximo. Afinal de contas, estamos no meio do agronegócio, no meio neocon brasileiro, aonde quem pode mais chora menos. E as pessoas pouco se preocupam com o seu semelhante. O nível de empatia é zero. O dono dessas empresas andam em frotas de carros importados, tirando onda, enquanto seus empregados muitas vezes têm que mendigar uma diária ou alguma coisa. Se pedir um aumento, talvez seja o início da demissão. Como eu repeti o outro dia, escutado da boca de um empresário desse setor, que não vou citar o nome, mas se me encher o saco eu cito.
Se encher o meu saco, eu cito. Então é bom não mexer com a minha boca. Faço igual que eu fiz com o mestre Roceiro. Não mexe com a minha boca, porque minha boca não tem limites. Quem tem limite sou eu, a minha boca não. O cara disse que enquanto tiver pedido de emprego no RH, ninguém tem aumento de salário e tem que se contentar com o que ele paga. Quem não gostou pode ir embora. E efetivamente, nessa empresa eu soube que no último mês 2 pilotos foram embora, experientes. Isso daí a gente sabe por aí, pela vida. Então é o seguinte, 2 pilotos foram embora e esse cidadão que era o piloto, esse nobre piauiense, que me falha o nome agora, me desculpe, provavelmente estava assoberbado de trabalho. Foi essa a causa do acidente? Não sei. Como eu falei, quem vai dizer certinho é o CENIPA. Mas que é um elemento a ser considerado, não tenha dúvida alguma. É um retrato atual do que é o Brasil, a mais-valia que se tornou o nosso país. De um lado, uma esquerda cacarejante, pendurada em tetas públicas, destruindo a universidade pública brasileira, com partidos asquerosos, fétidos, como o PSOL, que deveria simplesmente ser banido, deveria ter seu registro cassado. O PSOL, em qualquer Câmara, em qualquer lugar, o primeiro lugar que ele corre é para os direitos humanos. Eles querem a Comissão de Direitos Humanos, para dali manipular e fazer o seu papelzinho, como estão fazendo agora, pedindo investigação sobre a morte de 26 facínoras armados de fuzis, granadas, bombas e com histórico de assassinato frio e cruel de cidadãos comuns. Está na hora do povo brasileiro se livrar do PSOL. Isso é apenas um adendo. Então, o lamentável de tudo isso aí não é o amor. Ninguém tem amor pela Marília Mendonça. Claro, tem fãs-clubes, tem pessoas chegadas que realmente sentem. A grande mídia, a única coisa que está fazendo é chupar o osso até o tutano e depois roer, fazer farofa e comer. A Globo, que era dona da Som Livre, vendeu para a Sony nesses negócios escusos e estranhos. A Globo parece que tenta roer, fazer o Juscelino criou 50 anos em 5, né? A Globo quer aproveitar os próximos 20 anos de carreira que infelizmente essa menina não vai ter, em pelo menos 48 horas, 72 horas. É isso que estão fazendo. Especial disso, especial daquilo, só se fala nisso o dia inteiro. Isso não é amor, isso não é nada, absolutamente nada. Isso daí é oportunismo barato, e de um lado lacradores dizendo que não pode isso, outro falando isso, cada um tenta lacrar. Ninguém faz um estudo, uma análise, ninguém fala que no voo tinha mais 4 seres humanos que deixaram parentes enlutados e em pior condição do que, não que isso aí sirva de alento, porque uma perda é uma perda, mas é aquela história, né? Chorar em cima de um caixão em Belfort Roxo é bem pior do que chorar em Paris. Então, quem pode chorar em Paris, chora bem melhor. Então, existiam outros seres humanos. Mas também devo alertar que nada disso é amor pela menina, absolutamente. Simplesmente é tentar chupar o último osso, porque dali não sai mais nada. Já tem até nova Marília Mendonça. Já criaram uma nova Marília Mendonça, chorando e mandando, quem sabe, não dá para encaixar alguma coisa e pegar algum resto do que a garota conseguiu com um inegável talento dentro de uma arte que eu não gosto, dentro de uma área que eu não gosto, mas tem gente que gosta. Infelizmente, tem tanta gente que gosta de tanta coisa que a gente fica até assustado. E para mim vai a mensagem única e pura para todos eles. É aquele negócio, né? Como diz o Ariano Suassuna, é a morte, inexorável, chega para todo mundo, tá? Como diz o grande Raul Seixas na música Canto pra Minha Morte, vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. Então, hoje foi pela Marília Mendonça, amanhã por outro, pelos
seus companheiros de infortúnio, e uma hora por mim, por você e por todos nós. E vida que segue. Recado do domingo dado, um abraço, um beijo e um queijo para quem é de Minas. Fui.